Bem, irmão, já Pai Senhor, com todos. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 17. João 17, versículo 13. João 17, versículo 13. João 17, versículo 13. Estava eu ali preparando a prova de história para os alunos e estava falando justamente acerca da história de como que os cientistas, né, como falei, aquele que cava, arqueólogos, né, como que os arqueólogos eles encontravam a história do passado, né? Como é que você consegue descobrir aquilo que aconteceu no passado, né, da forma que aconteceu, os vestígios que aconteceram? E uma das respostas, né, é que eles descobriam aquilo que os antigos deixavam para a posteridade, para que a sua história pudesse ser mostrada, ser falada, né? E a história assim ela foi sendo passada. Ali se faziam desenhos, né, nas rochas, né, para que todos pudessem olhar e ver ali o que aconteceu. Então a história ela foi sendo passada e hoje, através da ciência, através de várias técnicas científicas, né, hoje se consegue se descobrir muitas coisas do passado na história. E assim se preservou a história. Então, a história da igreja, a história do povo de Deus, ela é preservada justamente porque foi deixado os vestígios, os acontecimentos históricos, os acontecimentos proféticos, a palavra de Deus trazida para o homem, da forma que ele falou, né? Já foi falado aqui várias vezes. Hoje nós podemos entender, conhecer e bater no nosso coração e falar assim: Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra foi preservada para nós hoje. Não só porque nós temos em nossas mãos e vários pergaminhos encontrados ali no Mar Morto, e ali se colocou de frente para o que nós temos hoje, falou: olha, é verdade, foi preservada a história. E por que eu estou falando isso? Porque a preservação da palavra, a preservação da verdade, ela é necessária para nossas vidas, né? A preservação é necessária. Essa mensagem que nós abrimos aqui em João 17, o Senhor ali nos seus últimos momentos aqui em vida, como um homem, né? O Senhor ele vai lá, sobe ao Getsemane, naquele jardim, e ele faz uma oração extensa, né? Uma oração em tópicos, né? O Senhor começa orando por si mesmo. Depois ele ora pelos seus discípulos que estavam ali com ele. Depois ele ora por aqueles que ainda iriam alcançar a palavra do Senhor, aqueles que ainda iam se converter a Cristo, aqueles que ainda iam conhecê-lo, né? Então o Senhor ele faz essa oração. Mas é interessante que o teor da sua oração, seja por si próprio, seja pelos seus discípulos que estavam ali, seja por aqueles que ainda iam se tornar discípulos, tinha um fato em comum. E o fato em comum é a sua palavra. Quando ele ora por si, logo ali no início de João 17, né, ele fala assim, olha, no versículo 3 ele: e a vida eterna é esta. Ele já começa mostrando aqui, olha, a vida eterna é esta. Qual é esta? Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha aqui, a vida eterna é esta, que conheçam. Então é necessário conhecer. É necessário entender, é necessário alcançá-lo. Então, para ter a vida eterna, precisa conhecer. Aí mais à frente, né, ele vai falando, aí ele começa a orar pelos seus discípulos, aí ele fala assim no versículo 13 que nós abrimos: mas agora vou para ti,
a preocupação do Senhor? Ele ia subir para o Pai, ele ia voltar, ele ia receber de volta a sua glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Mas a preocupação de Jesus, assim como deve ser a preocupação da igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela tem uma única preocupação. Melhor dizendo, ela deve ter essa única preocupação de fazer com que os homens, o mundo, conheça o Pai, conheça a palavra, conheça a verdade. Só existe uma preocupação da igreja, é fazer com que o povo, com que o homem conheça a Deus. Porque se ele conhecer a Deus, ele receberá a salvação. Hoje nós vemos que existem muitas preocupações. Hoje existe uma gama de doutrina, uma variedade de ensino, uma variedade de estratégias. Fala, olha, se você fizer isso, você vai obter salvação. Interessante, né? Que existe uma briga do protestantismo com o catolicismo. Existe uma briga, né? Aí, nós, o protestantismo, que exerce o protestantismo, fala assim, o catolicismo no passado vendeu ali as indulgências para que pudesse obter salvação. Olha, comprava pedaços da madeira da cruz, não sei o que, o terreno, tal. Aí hoje, pedaço do céu, e hoje se faz a mesma coisa que foi feita no passado. Olha, se você estiver comigo, se você estiver aqui nessa denominação, seguir essas doutrinas, você obterá salvação. Você recebeu salvação em Jesus. Pronto, doutrina. Então se faz a mesma coisa que foi feita no passado. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Então, Jesus falou, olha, a vida eterna é essa, que conheço a ti só por Deus e a Jesus Cristo. Então, Jesus começa falando, Pai, eu dei a tua palavra. Por causa da tua palavra, eles me conhecem. Pai, eu dei... Olha o teor da mensagem de Jesus na sua oração. Pai, eu dei a tua palavra, Pai. Agora, por causa da tua palavra, eles me conhecem. Pai, eu dei a tua palavra. E é interessante, por causa da tua palavra, houve separação. Agora o mundo também não nos conhece mais. Assim como o mundo não conhece a mim, por causa da tua palavra, eles também não conhecem os meus discípulos, aqueles que receberam essa palavra. Pai, a tua palavra torna-os um, assim como nós somos um. Então, toda a preocupação do Senhor nessa última oração é fazer com que sejamos um. Toda oração, toda preocupação do Senhor naquele momento de angústia que nós conhecemos bem, Aquele que ama o Senhor conhece muito bem essa passagem, a ponto de o Senhor suar gota de sangue. A sua angústia era tremenda, que ele suou gota de sangue, para que nós pudéssemos o quê? Conhecê-lo. E para que nós pudéssemos conhecê-lo, aquele momento era tão angustiante, porque ele passou por tamanha pressão, ele passou por tamanha angústia, ele passou na cruz do Calvário, ele morreu, ele foi crucificado, ele foi pregado. Tudo para quê? Tudo por quê? Que nós conhecêssemos a sua palavra. Certa vez ele foi indagado, ele estava ali no meio dos fariseus, ele falou assim, olha, eu queria muito falar muitas coisas para vocês aqui agora. Eu queria falar muito, eu tenho muito para falar com vocês. Mas aqui, eu só me propus a falar aquilo que o Pai me enviou a falar. E hoje, infelizmente, nós vemos pessoas, nós vemos denominações, nós vemos falar de muitas coisas, mas não aquilo que Jesus nos propôs a dizer. Você falou, olha, vai fazer discípulos de todas as nações. E essa é o nosso trabalho, é fazer discípulos, é falar, é pregar, é mostrar, é ensinar, mas com uma preocupação, é a mesma preocupação de Jesus, é ensinar a verdade. Amém. E ele continua, Pai, eu dei a tua palavra,
Por quê? Porque a tua palavra é a verdade. No passado, nós vemos que homens, mulheres, né, sofreram para que essa mensagem fosse trazida até a gente aqui hoje. Não só no passado, no Antigo Testamento, nós vemos também no Novo Testamento. Pessoas ali, olha, que não largaram essa mensagem para que nós pudéssemos receber essa mesma mensagem. Ou seja, desde quando Jesus instituiu a sua igreja, instituiu os seus apóstolos para estabelecer as suas doutrinas, para que pudesse consolidar a sua igreja. Essa igreja somos nós aqui agora também. Não há abismo, não há separação, há uma única igreja, a igreja que nós chamamos, né, de igreja primitiva. Mas o que diz respeito às doutrinas dessa mensagem, da palavra de Jesus, nós somos a mesma igreja. Muitos aí hoje quer modernizar a igreja, né? Quer modernizar a Bíblia, quer transformar a Bíblia para toda a nossa carga cultural que nós temos hoje, né? Quer modificar, ou seja, quer fazer uma igreja nova, quer fazer uma igreja moderna. A igreja de Cristo é uma única só. Amém. Nós vemos ali Paulo falar assim, olha, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Ou seja, ele trazendo um mesmo ensino, uma mesma palavra que ele recebeu do Senhor. Ele tinha toda a carga cultural para estabelecer nova doutrina, nova igreja, novas igrejas, novas doutrinas. Ele tinha mensagem, ele tinha cultura, ele tinha dinheiro, né? Experiência. Ele tinha tudo isso para poder fundar uma nova doutrina, para fundar uma nova igreja. Ele tinha. E no seu período, já estava até tentando acontecer. Né? Nós vemos ali em Corinto, né? Quando ele chegou ali, olha, de Paulo, eu sou de Apolo, já estava começando a divisão, já estava começando tudo isso. Paulo falou, olha, de Paulo, de Apolo, Paulo e Apolo morreu por vocês? Ou seja, toda a mensagem, desde Jesus, do profeta, de Jesus, dos apóstolos, é a mensagem verdadeira da palavra de Deus. Acabou. Não tem outra coisa a não ser a palavra de Deus. Então, conhecer ao Pai e conhecer a Jesus, essa é a verdadeira salvação. Não há outra salvação. Então, se você está recebendo um alimento que não seja o ensino de Jesus, esse alimento, infelizmente, pode ser 1 ano, 2 anos, meses, 20 anos, está recebendo um alimento estragado, um alimento que não presta, que não vai te conduzir à salvação. Não vai te conduzir à salvação. Então, o apelo que nós fazemos é retorne para a palavra do Senhor. Seja onde você estiver, seja o tempo que você perdeu, não importa, retorne para os caminhos de Jesus. E o caminho de Jesus é a palavra dele. O caminho de Jesus é os seus ensinos, a sua verdade, porque só há uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser comigo. Esse é o ensino que Jesus nos deu. Amém? Que falou sobre, no passado, sobre a questão da igreja católica, protestante, né, que seguiu a mesma coisa, porque na verdade a religião tem o mesmo modo de operar, né? A religião tem o mesmo modo de operar, porque a finalidade é outra, a finalidade é diferente. Não aceitaram Jesus quando Jesus veio aqui em carne, porque a finalidade que eles estavam esperando na vinda de Jesus era outra, não era a finalidade que Jesus veio. Eles estavam esperando Jesus que viesse, tirasse ali o poder de Roma, né, e tal. Para essa terra. Para essa terra, ou seja, é a finalidade. E muitos não encontram ao Senhor, não tem encontro com a palavra verdadeira, porque a finalidade que ele está buscando isso é outra. Você vê a religião, por exemplo, a finalidade é enriquecer, é mostrar, né, grandes monumentos para dizer que está dando certo. Né? A Igreja Católica, por exemplo, fez aqui, a Igreja Protestante, a mesma coisa. Não religião é a mesma coisa. Então, criar os monumentos, botar, hoje em dia até os pastores botar foto na frente, eles querem, a finalidade é essa, né? Mas a finalidade do Evangelho, né, é o que a palavra de Deus nos mostra, né? Se um se converter,
encobrirá a multidão de pecado. A seriedade da conversão de uma alma, né? Ou seja, a pregação do verdadeiro evangelho não traz a finalidade que a nossa carne, o que o mundo dá, que o mundo quer ver, mas traz a finalidade dela é levar o homem até a eternidade, é levar o homem até o céu. Não é um ganho próprio aqui na terra, um reconhecimento, um galardão aqui na terra, mas é um galardão no céu. Então, se a finalidade que você está buscando no Senhor é outra, não é a finalidade do evangelho, você não vai encontrar com o Senhor, porque você está indo numa contramão, né, do evangelho. Mas o evangelho tem a finalidade de mostrar Jesus para a tua salvação, para a minha salvação. Essa é a finalidade do evangelho. Então isso não vai aceitar outro, não vai aceitar o evangelho do Biraci, o evangelho do Birajá, Alberto, do irmão, o Biratã, não vai aceitar isso, né? Por quê? Porque vai na contramão de Jesus, porque ninguém é perfeito e ninguém morreu para que pudesse dar vida a ninguém. Então o evangelho é como eu falou, o caminho, a verdade e a vida. Então é apresentado esse evangelho para você. Você vai hoje olhar e dizer qual a finalidade que eu estou buscando no Senhor. Para qual finalidade? Vemos muita gente vindo buscando, porque às vezes está uma luta, às vezes tem uma luta precisando de um trabalho, às vezes muita gente age dessa forma. E tem dificuldade, caminha ali com dificuldade, por quê? Porque a finalidade ainda não se encontrou na finalidade verdadeira, né? Encontrar ali o Senhor de verdade para caminhar para o céu. Claro que depois as outras coisas vos serão acrescentadas, com certeza, o Senhor vai abençoar em tudo, todas as áreas, só que você vai ver hoje qual é a finalidade da sua busca ao Senhor. Essa palavra assim, é muito perfeita, porque trabalhando aqui em 1 Timóteo, Paulo fazendo uma orientação disso ao Timóteo mesmo, né, que é um ministro jovem, né, da palavra de Deus, e uma das coisas que Paulo se preocupa quando Timóteo está longe, ele fala a respeito, e ele fala assim, ele fala em 1 Timóteo, capítulo 4, você vai começar assim, ó: expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Rejeite as fábulas profanas e velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem um valor em tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e que aquela que há de vir. Fiel é essa palavra e digna inteira de aceitação. Aí é do que ele falou, pois é para essa finalidade que nós trabalhamos e nos esforçamos, porque nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas, ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo aos fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, essa palavra aqui é bem forte, porque ele fala para Timóteo, está exortando, na verdade, Timóteo a permanecer firme, a ensinar a doutrina, rejeitar qualquer fábula. Ele fala que é fábula de profana, né? Ou seja, qualquer coisa que esteja desvirtuando isso. Então ele fala exatamente o que ele falou, que essa é a finalidade, porque para essa finalidade, por isso que nós estamos botando a fé no Deus vivo, Salvador, para não só o mundo agora, mas para aquele que há de vir. Essa é a realidade. Amém? Amém? Amém. Amém. Só fala verdade. No domingo agora, pela manhã, nós vamos fazer a ceia, né? Os irmãos que quiserem participar conosco, participar também online, né? Nós vamos ver como realmente a ceia do Senhor, a verdadeira ceia do Senhor, ela funciona, né? Na verdade, a ceia do Senhor significa a comunhão, a partir do pão, que significa a comunhão da igreja, a união, né? Todos estão convidados a participar, amém? Amém, glória a Deus. Então vai ser às 8h30, né? 8h30 da manhã, tá bom. Oração. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nós louvamos o teu nome. Seja exaltado. Ó Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és grande, Senhor, para com nossas vidas. Amém. A Tua graça, meu Pai, tem nos sustentado, Senhor. Verdade, Deus. Senhor, nós somos, Senhor, necessitados de Ti. Glória a Deus. Nosso coração necessita, meu Pai, do Teu carinho. Sim, Deus, do verdade. Do Seu cuidado, Senhor. Amém, Senhor Deus. São muitas necessidades, Senhor. Nesse momento nós pedimos, Senhor,
pode estar enviando o teu Espírito Consolador. Oh, Deus, é verdade, Senhor, vai. A cada necessidade, Senhor, está sendo, Senhor, falada, Senhor, contigo, Senhor. No profundo do coração. Aleluia. Bem conhece todas as coisas. Verdade, Deus. Pode estar respondendo segundo a tua vontade. Senhor. Pode estar falando, Senhor Pai, com teus filhos, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa penetrar no profundo do coração, Senhor. Amém, e eles possam conhecer a Ti, Senhor, como o único suficiente Salvador das suas vidas. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Pode estar, Senhor, confortando e guardando cada vida, Senhor, presente. Pode estar levando, Senhor, cada um, Senhor, para os seus lares, Senhor. Pode estar abençoando, Senhor, dando um bom final de semana abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Aqui terminando, meu Pai, o nosso culto, Senhor, aqui reunidos, meu Pai, mas o nosso culto vivo, Senhor, pode estar permanecendo diante de Ti. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Cultuamos com nossas vidas, Senhor, com o nosso coração e nossos pensamentos, meu Pai. Amém, Senhor. É a oração que nós fazemos, Senhor. Ainda dizemos com o amor de Deus, nosso eterno Pai. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo. Senhor, com todos que aguardam a vida do nosso Senhor Jesus, que todos nós julgamos. Amém. Olha, terminar nosso culto. Amém.